Salve galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo tutorial no canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou focar em sistemas de coleta de itens. Pickups são objetos coletáveis que têm funções específicas, como chaves, recarregar itens ou personagens, alterar comportamento ou referência para a contagem de algum item. E se tiver mais alguma função genérica, agora eu não me lembro. Mas essa é uma das mecânicas mais comuns, utilizado em mais de 90% dos jogos de alguma forma. Eu vou utilizar o nosso tutorial de First Personal Controller como base, pois ele me oferece mais opções para exemplos. Mas chega de enrolação e vamos começar. Pessoal, eu lembrei que o nosso sistema de fechadura não tinha uma chave física para ser coletada. Então, se você olhar aqui no nosso Interactive Build, nós temos aqui a chave requerida, né, que é a Key1, para a gente poder abrir a nossa porta. Eu configurei aqui o nosso player, um pequeno inventário, né, uma lista de chaves, onde a gente tem a nossa Key1. Então, a gente pode abrir essa porta e entrar dentro do armazém automaticamente. Então, nós vamos aproveitar esse sistema para criar aqui o nosso primeiro pickup. Então eu vou vir aqui na nossa lista de chaves, que é a Key1, eu vou apagar ela aqui do nosso personagem. Então eu vou apagar aqui, ok. E agora a gente vai criar um objeto aqui para servir de chave. Eu vou criar um cartão, que eu acho que é muito mais fácil e bem mais simples para a gente fazer de chave. Eu vou utilizar as primitivas da Unity para construir o modelo, para acelerar um pouco mais o nosso tutorial e também para mostrar para os iniciantes que nós podemos criar pequenos objetos e usar eles como placeholder até encontrar um asset adequado para a função que você deseja. No nosso caso, eu vou fazer um pequeno cartão. Eu vou começar criando aqui um GameObject novo. Create Empty, eu vou chamar esse GameObject de KeyCard. Opa. KeyCard. Vamos colocar aqui uma primitiva. Eu vou usar um cubo para a gente começar a criar aqui o nosso cartão. Então, eu vou colocar aqui como card model. É sempre legal, pessoal, você colocar o seu modelo dentro de um outro GameObject, pois a nossa mecânica vai ficar nesse GameObject. E aqui a gente só tem um modelo que não vai atrapalhar em nada o funcionamento do nosso keycard. É apenas a nossa representação. E dessa forma, pessoal, você pode trocar facilmente o modelo do seu pickup de forma simples e rápida, sem mexer na estrutura do seu próprio objeto. Então eu vou deixar aqui, eu vou fazer um cubo. Então eu vou pegar esse cubo aqui, vamos mudar aqui ele em X, deixar ele fininho, 0.005. Deixa eu aproximar aqui, deixa eu dar um pouquinho mais de espaço, pra vocês verem melhor. Ó. Opa. Então, gente, bem simples, tá? Não vou demorar muito nessa parte não. Eu vou pegar aqui 1.2, deixar ele pequenininho, e aqui acho que 1.1 deve ficar bom. Ok. Você viu que explodiu um pouco aqui a nossa visão, é por causa do material aqui, ó, que a gente está usando um lit material nesse GameObject. Então, antes da gente continuar aqui, ó, vamos criar uma pasta aqui nos nossos assets. Eu vou chamar de Materials. Vamos criar um material rapidamente. Eu vou começar com um material comum, do tipo Universal Render Pipeline Unleash. Vou chamar esse material aqui de Card Body. Eu acho que assim fica melhor. Ele fica um material Unleash, ele fica opaco. Assim ele não explode mais na nossa tela. E vamos escolher uma cor aqui. Vou colocar um tom de cinza. Para não destacar muito.
mas chamar a atenção. Ok, rapidamente. Ó. Agora eu vou vir aqui no meu card móvel, pega aqui o seu cardboard, arrasta para cá. Ok, prontinho. Deixa eu desacelerar um pouco aqui a minha câmera. Ok, acho que um pouquinho mais escuro, já vai ficar melhor. Pronto. Agora vamos pegar esse cubo, eu vou duplicar ele ou criar um novo. Eu vou duplicar. Ctrl D, duplico. Vou arrastar ele aqui para dentro do nosso card model. Eu vou chamar... pode ser card model 1, não tem problema nenhum. Vamos só fazer um pequeno destaque. Vamos aproveitar aqui, vamos criar um novo material também. Universal Render Pipeline, Simple Lit. Ok, vamos só renomear aqui. Vou chamar isso aqui de Card Detail. Card Det, pronto. Por que eu fiz assim, tá, gente? Porque eu quero essa propriedade aqui, ó, de emissão. Então eu vou pegar a cor. Vamos utilizar a mesma cor aqui do nosso cardboard. Vamos pegar aqui esse valor, Ctrl C. Vamos vir aqui para o Details, Ctrl V. Ok. E aqui, ó, vou pegar no meu Emission. Vamos mudar a cor dele aqui. Vamos passar para uma cor um pouquinho mais vibrante. Vou aumentar aqui a emissão para 2. Acho que a gente pode até deixar um pouquinho mais forte aqui. Acho que assim... Vou trazer um pouquinho para cá. Acho que assim tá bom. Acho que vai dar um destaque bacana. Vamos pegar aqui o nosso Model 1. Cardboard, vamos colocar aqui como Detail. Ok. Não dá para ver nenhuma diferença agora. Nossa, ficou o nome Card. Pronto. Não teve muita diferença aqui, porque um está sobrepondo o outro. Então a gente vai precisar fazer aqui uma pequena mudança. Aqui, pessoal, vocês estão vendo que a gente tem uma escala de 1 por 1. Ou seja, esse objeto, como ele está dentro desse aqui, ele respeita esse valor de escala. Por isso que ele mantém aqui 1 para 1. É como se isso aqui fosse isso aqui. Ok, acho que ficou um pouquinho confuso, mas daqui a pouco você vai entender. Eu vou colocar aqui como 1.1, tá vendo? Para a gente aumentar a escala dele aqui. A gente vai pegar 1.7 para encurtar ele. E em Z, ou seja, gente, ó, tá vendo aqui, ó, Z é a nossa setinha azul. X é o nosso vermelho e Y é o verdinho. Tá? Então é o que a gente tem aqui. Vou colocar como 0.07. Prontinho. Eu vou posicionar aqui. Ok. Tá vendo que ele passa um pouquinho, tá, gente? Mas não tem problema. Na hora que a gente colocar ele aqui sobre essa caixa, ninguém vai perceber e vai ficar muito bacana. Vou dar um Ctrl D. Colocar para cá. E mais um Ctrl D. A gente colocar esse detalhezinho para cá. Se você quiser ver como ele fica em ISO, vou pegar aqui o nosso keycard. Prontinho, ó. Vou colocar assim. Trazer esse aqui um pouquinho para cá. Prontinho. E o nosso keycard aqui. Agora a gente pode só posicionar ele, por exemplo, aqui em cima dessa caixa para a gente pegar ele. Então aqui eu vou mudar o ângulo dele. Deixa eu só... Eu acho que aqui... Não, aqui eu tenho que zerar. Para ele ficar no meio do nosso modelo. O nosso modelo está aqui, ok. Aqui está certo, que não muda. Agora a gente posiciona aqui o nosso cartão. Então vamos posicionar ele aqui sobre essa caixa. Então eu vou mudar o Z em 90 graus. Vamos criar aqui uma pequena rotação. Para ficar mais bonitinho, vou pôr menos 30, pronto. Agora a gente põe ele aqui sobre a caixa.
Ok, agora a gente já pode começar a trabalhar aqui no nosso pickup. Então aqui, pessoal, no nosso objeto principal, vamos começar adicionando um Sphere Collider. Então, se o seu não tiver aqui, né? Deixa eu remover o componente. Adicionar o componente, tiver assim, é só você digitar SP para o Sphere Collider. A gente vai usar, nesse caso aqui, pessoal, um Sphere Collider. Eu vou deixar ele com 1.6, eu não vou explodir muito o tamanho dele, porque eu quero que o nosso player apenas encoste aqui no nosso cartão. Então, nós vamos começar aqui utilizando um collider. Essa é uma forma de fazer um pickup bem simples. E vamos adicionar agora uma script machine. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou criar um script mais genérico para você poder utilizar em diversos objetos. Então eu vou utilizar ele como tipo gráfico. Se ele fosse um item único, eu simplesmente faria um embed e ficaria muito mais simples. Então vamos criar aqui um novo script. Scripts. Eu vou chamar esse script aqui de keycard. Ok. E vamos criar algumas variáveis. Primeira coisa que o nosso keycard precisa ter é a sua identificação, é o que ele vai abrir. Então no nosso caso aqui, ó, que é o nosso Interactive Build, a nossa chave requerida é o key1. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, key1. Vou vir aqui no nosso keycard. Vamos adicionar a variável, chamar de key ID. Ela é do tipo string, porque exatamente aqui o nosso Interactive Build usa uma string e a gente, na nossa lógica de comparação, deixa eu abrir aqui, a gente faz uma comparação. Aqui, ó, a gente faz um igual, né, por uma string. Então, faz todo sentido a gente continuar dessa forma nesse caso. Você pode utilizar aqui também um inteiro. Também não tem problema nenhum. Eu prefiro essa forma aqui, gente, de string, porque é mais fácil de identificar. Tem gente que prefere usar 01, 001, 002, mas aí eu acho que dependendo do tamanho do projeto, acaba confundindo, você precisa ter uma lista bem atualizada de que cada chave, que número de chave abre o que e funciona onde. Tá? Acho que assim fica muito mais fácil da gente identificar. Então vem aqui no seu KeyID, que é o nosso keycard aqui. Vamos colocar a designação dela aqui, que é o key1. Perfeito. Vem aqui no seu Sphere Collider, seleciona ele para ser um trigger, para ele não ser um objeto de colisão sólida, tá? Então ele é um trigger. Vamos vir agora aqui para o nosso Script Graphic. Edit Graphic, dá um duplo clique aqui no seu Script Graphic. Pode apagar aqui o seu Start e Update. Como a gente selecionou aqui o nosso Sphere Collider como um trigger, aqui dentro a gente vai usar um node de onTrigger. Então a gente vai utilizar o onTriggerEnter. E é sempre bom, pessoal, uma boa prática. Você tem um trigger-enter, adiciona um trigger-out. O onTriggerExit, né? Out não, exit. Porque sempre que o seu personagem ele vai tocar nesse objeto, muitas vezes ele toca e vai sair, né? Ele tem alguma outra ação, ele passa pelo objeto. E você não quer que esse objeto fique selecionado ou acionado. Então, você sempre tem que deixar aqui uma opção de trigger out. Quando o seu objeto sair, você desfaz alguma ação. A primeira ação que a gente vai tomar aqui, pessoal, é quem pode acionar esse trigger, né? Quem vai identificar esse objeto. E no nosso caso, é o nosso player. Eu vou utilizar a tag do nosso player no nosso keycard. Então, isso é uma das formas de fazer. Então aqui, ó, adiciona um node de compare tag GameObject. O GameObject que a gente quer comparar é o nosso player. Conecta aqui. E agora a gente vai usar um if de controle para decidir o que fazer. Se é o nosso player que está
colidindo com o nosso trigger ou não. E aqui, pessoal, é uma das coisas bem simples da gente fazer. Então, se for o player, você pode usar aqui um debug. Uma mensagem aqui de coletou. Deixa eu deixar em maiúsculo. Para ter certeza que o seu player acionou corretamente aqui o nosso trigger. Ok, vamos lá. Se aproximou. Olha lá, perfeito. Ó. Tá vendo ali, gente? Apareceu embaixo. A gente coletou aqui o objeto. Então tá certinho. Então a gente está coletando aqui o nosso cartão. Se você quiser aumentar um pouquinho o trigger aqui, porque a gente teve que se aproximar bastante, também não tem problema. Vou colocar aqui ponto 7. Acho que ponto 7 é muito. Ponto 65. Ok, vamos voltar aqui para o nosso script graphic. Então a gente já viu que a gente está coletando aqui perfeitamente a nossa chave. Vou deixar isso aqui para cá. E uma das coisas que a gente precisa fazer aqui, assim como a gente fez quando a gente entra aqui numa fechadura, que a gente precisa identificar, olha, aperte um botão para coletar, não para coletar direto, porque esse não é um jogo arcade em que você está coletando moedinha, você está coletando um objeto. Então você tem a opção ou não de coletar esse objeto. E se você está curtindo o vídeo até aqui, me dá essa forcinha, dá um joinha, comente, compartilhe com os amigos. Dessa forma o YouTube entende que esse vídeo teve alguma relevância e apresenta ele para mais pessoas, fazendo esse vídeo chegar mais longe, ajudando o canal a crescer. E se você ainda não é um inscrito, aproveite e inscreva-se e não deixe de clicar no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Outro detalhe interessante que a gente precisa também determinar aqui para o nosso keycard é mostrar para o nosso player que objeto que ele está coletando. No nosso caso aqui é bem explicativo, é o nosso keycard, mas você pode ter um outro objeto e você quer colocar uma descrição que o seu player identifique. Então, para isso aqui, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar aqui no nosso keycard. Eu vou colocar um canvas nesse objeto. Aqui, botão direito do mouse, UI Canvas, Text Mesh Pro. Então, vamos adicionar um canvas com um Text Mesh Pro para o nosso cartãozinho. E aqui, pessoal, o que eu quero? Eu quero um canvas com uma mensagem que fique apenas para o nosso keycard e não na tela geral como a gente tem aqui. Para isso eu vou mudar aqui o tipo do meu canvas. A gente está usando aqui um Render Mode e Screen Space Overlay. Muda ele, tá, gente? Para um Word Space. Quando você faz essa mudança, ele vai pedir aqui uma câmera. No nosso caso aqui é o nosso Main Câmera, que está dentro do nosso player. Ok. Perfeito. É isso aí. E agora, se você clicar aqui no seu canvas, deixa eu voltar aqui para a cena. A gente tem ele aqui. A gente tem aqui o nosso texto. Perfeito. É isso mesmo que a gente quer. Porém, você está vendo aqui o nosso Rect Transform? Posição, tamanho, tudo isso aqui. Como a gente passou isso aqui para um Word Space, esse valor é um valor relativo, então você não está enxergando ele aqui. Você vem agora aqui, coloca como 0, 0 e 0. Então você está trazendo ele aqui para o nosso keycard. Está ali dentro da nossa cena, tá vendo? Só que isso aqui está muito grande, então a gente não vai poder usar ele dessa forma. Então vem aqui no seu canvas, primeiramente. Vamos modificar um pouco aqui a escala. Deixa eu colocar aqui como 1. Agora aqui, eu vou deixar a escala
proporcional. Vou deixar aqui como ponto 8, acho que 8.3, 8.4. Ele vai ficar bem pequenininho. Ok. Agora o que está grande aqui, ó, é o nosso text mesh. Então vamos vir aqui no nosso text mesh. Ok, agora a gente vai configurar aqui o nosso text mesh. Aqui vamos colocar um escrito. Eu vou colocar aqui como keycard. Vou deixar como maiúsculo. Tá. Ainda está gigante. Isso porque o tamanho dele aqui, tá, gente? E a escala dele também estão muito grande. Eu vou começar aqui, gente, ó, com a escala. Eu vou reduzir essa escala, ó. Botão esquerdo do mouse, segura, você pode ir diminuindo, ó. Agora a gente está trazendo ele aqui para o nosso enquadramento. Eu vou colocar um valor aqui bem menor, ó, 0.05. Ficou bem pequenininho. Ok, ó. Olha onde ele está aqui na nossa cena. Aqui em Game, ó, você já consegue perceber ele aqui. Então vamos lá. Vou modificar aqui mais um pouquinho. Eu vou colocar aqui a minha fonte como alt size. Vou diminuir o tamanho mínimo aqui para 14. E por fim, vamos mudar aqui um pouquinho. Tá vendo que a letra tá invertida aqui, né, gente? Eu acho que é melhor eu diminuir um pouquinho. Acho que 1.84 fica um pouquinho grande ainda. Vou colocar 1.83. Um pouquinho menor. 2. Tá bom. Vou modificar aqui agora o nosso text. 120 é muito grande. Vou deixar ele um pouquinho menor. Acho que 128 por uns 20. Vou subir um pouquinho. Vou deixar ele aqui como ponto 2. Para ele não ficar exatamente em cima, né, do nosso keycard aqui, eu vou afastar ele um pouquinho. Deixa eu pegar o ISO aqui e eu vou arrastar ele um pouquinho. Acho que aqui... eu vou deixar assim, por enquanto. Vamos posicionar aqui, vamos enquadrar no centro. Vocês estão vendo aqui que a nossa letra está invertida, tá, gente? É só vir aqui, ó, na escala. Pega aqui em X, ó. Coloca como -5. Opa, só que não esquece de tirar aqui, tá, gente? Deixa eu voltar aqui para o padrão. Tirar aqui a proporção, muda só o X. Prontinho. A gente virar a letra para a nossa cara. Agora se a gente der um play, vamos ver como é que ficou. Na hora que a gente se aproxima, olha lá, gente. Nós temos aqui a identificação do nosso objeto, nosso keycard. Beleza. Só que eu não quero que isso aqui, tá, gente, fique aparecendo. Então a gente precisa ligar apenas essa informação quando o nosso player colidir aqui com o trigger do nosso cartão. Então, para a gente fazer isso, a melhor forma que a gente tem aqui é criar uma variável de GameObject chamada Canvas. E aqui é um GameObject normal. E o GameObject que a gente quer aqui é o nosso Canvas. Ok. Aqui você pode fazer de duas formas. Ou você já desliga e aciona apenas quando o seu Canvas estiver
quando o seu player estiver em contato com o seu keycard, ou então você pode deixar assim, vir aqui no seu script graphic, adicionar um start event. Nesse start event, você pega aqui o seu canvas, coloca um set active game object e desliga. Ok. Vou deixar só o setup prontinho. E aí quando você der um play, o nosso keycard desliga. Então a primeira parte a gente tem que fazer é ligar o nosso texto, né, o nosso canvas, quando a gente inicializar o nosso keycard. E já que a gente adicionou o nosso canvas, eu vou aproveitar também, pessoal, e vou adicionar aqui o nosso Text Mesh Pro também. E por que isso, tá, gente? Então, vamos lá. O nosso canvas aqui, eu só vou controlar quando a gente vai ligar e desligar ele. Porém, o nosso texto, eu não sei se você percebeu, dependendo de como você chegar aqui no seu objeto, o nosso keycard, deixa eu só mudar aqui. Eu esqueci, vou voltar aqui para o nosso onTrigger, vou pegar aqui o nosso canvas, deixa eu fazer assim, deixa ficar mais fácil. Vamos duplicar essa seleção. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ligar o nosso canvas. Ok? Então, uma coisa que você tem aqui. Quando a gente inicializar o nosso keycard, né, que a gente vai mostrar o nosso canvas, que é a nossa mensagem, dependendo de onde você conectar aqui, ó, o seu keycard ele vai ligar o seu canvas. Porém, olha só, se você vier dessa posição, você vai ligar o seu canvas e olha como é que fica o nosso texto. Então ele vai ficar aqui na orientação do nosso canvas. E isso aqui não é muito legal, né, gente? Legal é você poder identificar o objeto, né, a descrição aqui do seu objeto, independente da posição que você abordar o objeto. Então, para fazer isso, a gente precisa modificar aqui o nosso texto, para que o nosso texto olhe para o nosso player, né? E como é que a gente faz isso? Eu vou modificar o nosso texto, porque o nosso canvas, eu não vou conseguir rotacionar ele aqui. Não é legal você pegar o seu canvas aqui, ó, e tentar rotacionar ele, porque não vai ficar legal. Aqui, ó. Você até pode, ok? Mas não é muito legal. O melhor que você pode fazer aqui, ó, com o seu canvas, é modificar o seu texto. Então, mais uma vez, eu vou vir aqui no meu keycard, vou adicionar uma variável, eu vou chamar de texto apenas, text UI, pronto. Não é bem user interface, né? Eu vou colocar só como text. Como a gente tem um Text Mesh Pro aqui, num canvas é o GUI, Text Mesh Pro GUI. E aqui a gente vai pegar o nosso text. Ok. Perfeito. E agora sim, a gente vem aqui, ó, no nosso script graphic. Quando isso aqui for verdadeiro, a gente liga o nosso canvas. Deixa eu duplicar essa seleção. Quando a gente sair do nosso trigger, a gente vai desligar o nosso canvas, porque a gente não precisa desse canvas ativo o tempo inteiro. E agora, pessoal, a gente vai fazer com que o nosso text mesh olhe para o nosso player, né? A gente precisa rotacionar isso em direção ao nosso player. Então a gente vem aqui,
pega aqui a nossa variável textMesh, nosso text. A gente precisa vir aqui, ó, como nós já temos a nossa variável de cena, que é o nosso player. Ok. Então você vem aqui, pega a sua variável de cena, que é o seu player. E agora a gente vai utilizar o Node, que vai fazer essa rotação para a gente. Porém, você tem, deixa eu adicionar um Node chamado LookAt. Então a gente tem um transform, que é para usar um transform. E no nosso caso aqui é um Rect transform, porque a gente está utilizando um canvas. Então coloca aqui, ó, Rect transform. Lembrando que o Rect transform e o transform comum eles são muito parecidos. Então você até poderia colocar aqui um transform, que também daria certo. Conecta aqui logo após o seu setActive o objeto que a gente quer que olhe para o nosso player. É o nosso texto. E a gente quer que o nosso texto olhe para o nosso player. Ok. Então vamos lá. Vamos dar um play. Vamos vir aqui. Olha só, gente. A gente colidiu aqui com o nosso keycard, mas alguma coisa está errada aqui, ó. Parece que o nosso keycard não está olhando exatamente para nós. Ele está olhando para uma outra posição. Isso aqui acontece, gente, por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui do maximizado. Vou colocar aqui em cena. Ó. Tá vendo aqui ó, o nosso keycard? Ó? Isso acontece, gente, porque ele realmente está olhando para o transform do nosso player. Só que a gente precisa utilizar o transform da nossa câmera. Porque a nossa câmera está dando a nossa perspectiva de visão. Então aqui, ó, o nosso player, se você observar, a gente inclusive tem aqui ó, a nossa variável de player câmera, que é o que a gente precisa acessar a nossa main câmera. Porque eu quero que o nosso keycard, ok, observe a nossa câmera. Então volta aqui, ó, o seu keycard, script machine, player, desconecta aqui do nosso player. Vamos pegar aqui a variável, objeto variável, get object variável do nosso player. E é o nosso player câmera. Então vem aqui, ó, dá um Ctrl C para você não digitar errado. Volta aqui no seu keycard. Coloca aqui na nossa variável de objeto. E agora sim, ó, pega a nossa variável de objeto e conecta ali no nosso Rect transform. Vamos dar um play. Deixa eu tirar do maximizado, que eu acho que fica melhor. Prontinho. Agora que a gente conectar aqui, ó. Olha só que bacana, gente. O nosso dizer de keycard fica exatamente olhando para a câmera do nosso player. Então, quando você olhar aqui para o seu keycard, você identifica ele rapidamente. Bem legal, né, gente? Vou voltar aqui para o nosso keycard, canvas, text, keycard. Faltou um D aqui para ficar legal. Vou voltar aqui para a nossa cena. E aqui, gente, você pode configurar da forma que você achar melhor. Né? Você achou que ficou grande? Ó, diminui aqui. Ó. Como ela está no Auto Size, se você diminuir aqui o Auto Size, ó, vou colocar como 8. Tá vendo? Ele vai escalar da melhor forma possível aí. Bem bacana, né? Aqui, se você quiser, vou dar um bold. Ficar um pouquinho melhor. E aqui também, gente, ó, você pode fazer o seguinte, ó, duplica aqui ó, o seu text, coloca ele aqui embaixo e vamos colocar um dizer agora
para a gente poder coletar o nosso keycard, para não fazer a coleta direto. Vou colocar aqui um press e to pickup. Vou colocar ele aqui um pouquinho para baixo. Vou diminuir aqui o tamanho. Esse ponto aqui não vai ficar legal. Acho que vou deixar até 4. Ficar um pouquinho menor. E vou aumentar aqui, ó, o espaço entre os caracteres. Eu acho que 10. Como 5. 6. Pronto. Aqui eu vou colocar como 5. Vou colocar aqui como text action. Pronto. Bem organizado, bem explicativo. E agora a gente precisa fazer a nossa mecânica aqui para fazer o pickup do nosso objeto. E aqui, gente, como a gente já criou aqui, ó, o nosso evento de Rotate e Display Canvas, eu vou separar isso aqui. Eu vou chamar de Rotate e Display Canvas. Ok. E agora eu vou criar o evento que a gente vai pegar o nosso objeto. E aqui, pessoal, mais uma vez, ó, onKeyboard event input. O evento que eu vou usar aqui é a letra E. Aperta aí. É a nossa letra E. Para a gente ter a nossa ação. A nossa ação aqui eu vou usar um if de controle. E por quê, tá, gente? A gente precisa agora fazer com que o nosso player, a nossa lista de chaves, receba a nossa chave, que é o nosso key 1. Então, aqui, pessoal, para me identificar se eu estou em colisão com a nossa chave, eu vou utilizar um node de GameObject setActive. ActiveSelf, né? Pra falar a verdade. ActiveSelf. Não é. GameObject Active. É GameObject ActiveSelf-Get. Então, a gente tem uma booleana aqui. Então aqui o mais fácil, pessoal, não é se o nosso objeto está ativo, mas sim se o objeto dentro do nosso canvas está ativo. E no nosso caso aqui a gente pode usar o nosso text para fazer essa comparação. Então verifica se o nosso text estiver ativo. Se for verdadeiro, a gente pode vir aqui pegar o nosso player. Vamos pegar a nossa variável de objeto. GetObject variável, que é o nosso list case. Que é uma coleção, que é uma lista. Vamos adicionar o item a essa lista. Que item que é? O nosso KeyID, que é o nosso Key 1. Ok. Feito isso aqui, pessoal, você já pode ou desligar o seu keycard, desativar esse GameObject, ou destruir. Eu acho que aqui, gente, não tem problema nenhum você desativar esse GameObject. Não precisa usar um evento destroy, duplicar a seleção e arrastar para cá. Para você não correr o risco de coletar ele novamente.
Ok. Ou então vamos fazer assim. Eu vou colocar desta forma. Eu acho que fica mais compacto. Vou fazer assim. Acho que assim fica mais fácil da gente separar aqui as nossas lógicas, os nossos nodes. E aqui sim, Interactive Action. Vamos colocar aqui uma corzinha para a gente identificar. A gente pode deixar assim. Aqui a gente não precisa, que vai estar bem visual. E eu vou deixar essa parte aqui, eu vou chamar de Event Control. É o nosso controle de entrada e saída do nosso trigger. Vamos chamar aqui de Event Control. Vamos passar aqui para um amarelo. Pronto, aí fica bem organizado o nosso gráfico. Fica muito mais fácil de ler. E agora é só a gente testar para ver se está tudo certo. Então eu vou colocar aqui em tela cheia. E vamos testar. Prontinho. Então vamos lá. Conectamos ali, ó, nosso keycard. Olha só que legal. Qualquer posição que a gente vier aqui, ó. Se a gente tentar entrar no nosso armazém, a gente não vai conseguir. A gente precisa do nosso keycard. E agora aqui o nosso keycard, é só apertar a nossa letra E. Ó, a gente desligou, só que faltou aqui, ó, desligar o GameObject corretamente. Mas vem aqui, ó, apertou o E, ó, já aparece que a gente tem o nosso keycard, ele já faz parte da nossa lista. E agora sim, ó, que legal. Beleza. Então vamos aqui agora só arrumar. Porque aqui eu acabei pegando, né, gente? Daqui eu só desliguei o nosso canvas. E não é o nosso canvas que eu quero desligar. É o nosso GameObject inteiro que a gente precisa desligar. Então vamos de novo. Vamos vir aqui, olha lá o nosso keycard, aperto o E, prontinho. Já assumiu o nosso keycard, já tem o nosso keycard aqui funcionando. Deixa eu tirar o maximizado. E a gente pode olhar aqui no nosso player a nossa lista. Se você não faz dessa forma, tá, gente? Deixa eu ligar novamente aqui o nosso keycard. Eu vou desligar aqui, tá? A nossa conexão aqui do nosso setActive, não tem problema. E vamos voltar aqui no nosso player. O que acontece aqui, gente? Deixa eu colocar aqui. Se você não faz dessa forma, ou destrói ou desliga o seu GameObject, como eu falei, você vai acabar pegando ele várias vezes. Então assim que você apertar o E, você vai ficar adicionando ali, ó, na sua lista de key. Se a gente não tem uma verificação, que a gente tem a mesma chave. Por isso, desligar ou destruir o GameObject é a melhor opção. E eu vou encerrar por aqui. O vídeo de hoje ficou um pouco longo, apesar de ser um tema bem simples e uma mecânica simples de fazer. Eu acabei me estendendo um pouquinho para a gente gerar uma base mais sólida para os próximos tutoriais que a gente vai fazer sobre esse assunto. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer a todos pela audiência, principalmente aos inscritos do canal. Muito obrigado! E se você curtiu o nosso conteúdo, dá um joinha, comente, compartilhe com os amigos.
dá essa moral aqui pra gente, ajudando a fortalecer o canal. E se você está chegando agora no canal, inscreva-se e não deixe de clicar no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Aproveite também para conferir os outros vídeos do canal ou acompanhar as nossas gameplay do nosso quadro de Vamos Jogar. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado, um forte abraço, até a próxima. Fui!